Você já parou para pensar em quanto tempo você vai conseguir juntar o seu primeiro milhão? Eu diria que essa é uma das principais metas que as pessoas têm. Não diria a primeira, né? Porque eu acho que a primeira meta que o pessoal costuma ter é juntar R$ 1.000, depois R$ 10.000, depois R$ 100.000 e talvez depois 1 milhão. Mas com certeza 1 milhão é a meta mais emblemática, né? Depois de você conseguir conquistar esse valor, você pode se chamar de milionário, pode ser visto como um milionário. Mas de qualquer forma, essa meta do milhão ela é muito interessante. A partir dela a gente consegue calcular e estimar em quanto tempo mais ou menos a gente vai conseguir atingir esse objetivo. E com esse cálculo a gente consegue ver se a gente de fato está andando no caminho certo. Muita gente acaba não calculando esse valor, não calculando em quanto tempo vai conseguir atingir 1 milhão e acaba se iludindo, achando que está andando no sentido certo, achando que vai ser num determinado tempo, mas na verdade acaba ficando mais longe do que realmente acha que vai ser. E é por isso que é muito importante fazer esse cálculo e eu entendo que muita gente até não saiba como fazer ele. O meu objetivo com vocês hoje é justamente mostrar mais ou menos como é feito esse cálculo, como pode ser feito e dar um parâmetro para caso você ainda não tenha feito isso, parado para pensar, que é muito importante para a sua jornada de investimentos. Eu queria começar contando para vocês uma história. Eu tinha um amigo que ele conseguia juntar R$ 500 todo mês. E ele já estava pensando nesse objetivo, né, de juntar o primeiro milhão. E ele se questionava, falava assim para mim, eu não vou começar a investir os meus R$ 500 agora porque não vale quase nada, né? Eu vou esperar juntar R$ 100.000 para depois começar a investir. Talvez muita gente ainda pense dessa forma, só que claramente ele não sabia como funcionavam os juros compostos e como isso poderia ajudar muito ele a atingir esse objetivo de R$ 1 milhão. E caso você também não saiba como funcionam os juros compostos ou não consiga nem enxergar, visualizar como eles atuam em cima do nosso dinheiro, imagina uma bola de neve que está descendo uma ladeira de forma constante. A cada pouquinho que ela vai girando e caindo, ela vai ganhando tamanho também, ela vai ganhando volume ali. Você concorda comigo que no início esse tamanho ele pode ser pequeno, né? A bola começa pequena, o tamanho de uma bola de futebol, ela vai crescendo, talvez ela chegue no tamanho de uma bola de boliche. Depois ela pode chegar no tamanho, não sei, de uma bola de praia, enfim. Ela pode ir crescendo, só que ela ainda continua sendo uma bola pequena, não é muito grande. Mas agora imagina a bola do tamanho de um planeta. Imagina o pouquinho que ela fosse aumentar, né? Esse acréscimo, mesmo sendo, entre aspas, pequeno, em valor absoluto ele é muito grande. E é exatamente isso que acontece com o nosso dinheiro quando ele está investido e sendo aplicado com juros compostos. Se ficou muito confuso ainda, vamos dar uma olhada na fórmula matemática dos juros compostos. Essa é uma das fórmulas que a gente pode começar a usar já para planejar o nosso dinheiro. Então, a gente consegue calcular o montante que a gente deseja, por exemplo, R$ 1 milhão, sendo igual a um capital inicial, que é o dinheiro que a gente vai começar a investir com juros compostos, vezes 1 mais I, onde I é a taxa que esse dinheiro vai estar aplicado, elevado a N. E N, nesse caso, é o período. Mas o período é em meses, é em anos, isso aqui é bem importante, tá, pessoal? Se você for usar essa fórmula, vocês precisam saber que o período, o valor N, que é o tempo que vai ficar aplicado esse dinheiro, tem que estar na mesma unidade da sua taxa de juros. Normalmente a taxa de juros ela é explícita em anos ou meses. Se for em anos, o seu período vai ser em anos. Se for em meses, o seu período tem que ser em meses. Ou seja, se você tem uma taxa de 10% ao ano, o seu N tem que ser em anos. Pode aplicar o seu dinheiro, por exemplo, por 5 anos. O seu N vai ser 5. Agora, se você tem uma taxa mensal de 1%, por exemplo, e você quer aplicar esse dinheiro durante 2 anos, o seu N não vai ser 2, já que a sua taxa é mensal, você vai colocar N igual a 24, que seriam 24 meses, que é o mesmo de 2 anos. O que é interessante de olhar nessa fórmula? Os juros compostos, ele tem um comportamento explosivo. Eles têm esse comportamento, né, de um aumento bem suave e conforme o tempo vai passando, ele acaba explodindo, né, ele acaba tendo esse incremento mais acentuado. E essa é justamente a mágica dos juros compostos, é por isso que os juros compostos ajudam tanto o nosso patrimônio. E a gente consegue olhar na fórmula que o termo que é responsável por esse efeito de explosão é justamente o número de períodos, o N, justamente por ele ser a única potência dessa equação. Isso quer dizer pra gente que o tempo é o fator mais importante. É por isso que a gente vê muitas pessoas com mais idade ricas, muito ricas inclusive. Aqui no Brasil a gente tem a imagem do Fernando Bazzi,
Lá fora a gente tem a imagem do Warren Buffett. Se você parar para pensar, essas pessoas tiveram muito tempo para investir. O Warren Buffett, inclusive, 95% do patrimônio dele, ele conseguiu depois dos 65 anos. Isso mostra o poder do tempo nos juros compostos. Só que essa fórmula tem alguns problemas. Essa fórmula ela não conta com um reinvestimento. Normalmente a gente tenta poupar o dinheiro mensalmente, né? Todo mês a gente tenta gastar menos do que recebe e ter uma sobra de dinheiro ali para colocar investido. Para a gente poder fazer essa simulação, eu tenho essa aba aqui, que é justamente uma aba que vai considerar um aporte mensal. Então vamos fazer esse teste. Vamos pegar aqui uma taxa anual de 11,45%. Esse valor, inclusive, foi o valor médio da renda fixa que eu peguei entre o intervalo, acho que foi 2004 e 2024. E vamos considerar aqui um aporte de R$500 por mês durante 30 anos. A gente consegue ver aqui que a gente, depois de 30 anos fazendo isso, a gente teria um patrimônio acumulado de R$1.300.000. Um valor bem grande, né? Se a gente fosse aumentar esse aporte para R$1.000, olha o que aconteceria. A gente teria quase 3 milhões. Faltaria, entre aspas, bem pouco, né? R$300.000 é um valor considerável. E esse é justamente o efeito dos juros compostos. Agora a gente vai ter o dobro do dinheiro trabalhando pra gente. Então o nosso resultado é justamente o dobro. Só que, mais uma vez, existe um problema nessa fórmula. Porque a gente tem a inflação para ser considerada também. O que a inflação significa? É a desvalorização do nosso dinheiro com o tempo. R$1 milhão há 10 anos atrás não vale o mesmo de R$1 milhão hoje. Quando você conseguir juntar 1 milhão daqui a 30 anos, infelizmente esse valor não vai ser o mesmo do milhão de hoje. Vai valer muito menos, inclusive. Então isso é um fator que a gente precisa considerar também nas nossas contas. Então vamos para essa outra planilha aqui. E nessa planilha a gente consegue ter a consideração da inflação. Vou usar aqui nesses cálculos um valor de 6% ao ano, que é um valor médio também. Hoje, se você fosse olhar a inflação em 2024, está abaixo desse valor, inclusive, o que é muito bom. Se eu não me engano, está em mais ou menos 4%, pouco mais de 4%. Se a gente fizer as contas com um aporte mensal de R$500 durante esses 30 anos, a gente pode ver que, de fato, a gente tem aquele R$1.381.000, só que comparado com o poder de compra atual, isso seria o equivalente a R$240.000. Ah, Bernardo, mas eu achei muito pouco, cara. Então quer dizer que durante 30 anos, se eu juntar R$500, eu vou ter só o poder de compra equivalente a R$240.000 hoje? Sim, mas vocês têm que lembrar também que ao longo do tempo, né, a gente vai crescendo na carreira, a gente vai conseguindo empreender e vai conseguindo uma maior fonte de renda. E é interessante que a gente consiga, ao longo do tempo, aumentar esse aporte. Então, por exemplo, se a gente aumentar isso aqui para 1.000, como a gente já viu, a gente quase que dobra esse valor. Então aqui a gente já tem quase R$500 mil. Existem outros fatores, né? Essa taxa aqui, ela pode ser maior. Você consegue encontrar no mercado financeiro taxas maiores que essa daqui, que é uma bem conservadora que eu estou considerando, de renda fixa. Tem gente que consegue fazer, por exemplo, vamos dizer aqui, 12% ao ano. A gente pode fazer o cálculo também. E vocês podem observar o quanto isso aqui interfere nesse valor final. Os juros compostos não são uma linha, não se comportam de uma forma linear. E é por isso que a gente sempre tem que ter esses objetivos em mente. Juntar a maior quantia de dinheiro possível, mas não só juntar, investir ela constantemente, investir de forma diferente, de forma inteligente, inclusive, para a gente conseguir melhores taxas e ter mais dinheiro exposto a isso. Se você ainda não viu o meu primeiro vídeo explicando um pouco melhor sobre como você pode investir, como você pode estudar para tomar melhores decisões e começar a de fato montar o seu patrimônio, dá uma olhada nele, eu vou deixar ele aqui no final do vídeo. E se você quiser acesso para essa planilha, para você mesmo brincar com seus valores e tentar fazer uma projeção para você, deixa aqui nos comentários, eu vou disponibilizar para vocês. Antes que eu me esqueça, se você ainda investe em poupança ou nem investe seu dinheiro, se você só guarda numa gaveta, embaixo do sofá, pelo amor de Deus, assiste esse meu último vídeo. Eu dou uma explicada de como você consegue fazer investimentos de uma forma muito fácil, fazendo render uma taxa de mais de 10% durante o ano. E você finalmente vai conseguir montar o seu patrimônio de uma forma digna, né? E não só perder o dinheiro para a inflação. Galera, um abraço forte e se cuidem. Até a próxima.